Em um tempo antigo, quando as planícies de Canaã eram férteis e cheias de vida, vivia um homem chamado Abraão, servo fiel do Senhor. Ele habitava próximo aos carvalhais de Manre, e certo dia, durante o calor do meio-dia, levantou os olhos e viu 3 homens aproximando-se de sua tenda. Abraão, reconhecendo que eram mensageiros divinos, correu ao encontro deles, prostrou-se em respeito e os convidou para descansar. Mandou preparar pão fresco, carne tenra e leite, oferecendo hospitalidade, como era costume entre os povos do deserto. Enquanto comiam, um dos visitantes, o próprio Senhor em forma humana, disse a Abraão: "Voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho." Sara, que escutava de dentro da tenda, riu em silêncio, pois já era idosa e pensava: "Como poderei ter prazer e gerar um filho, sendo eu velha?" Mas o Senhor ouviu e perguntou a Abraão: "Por que Sara riu? Haveria alguma coisa impossível para Deus?" Naquele dia, o Senhor confirmou sua promessa e também revelou um propósito mais solene. Ele disse a Abraão que estava a caminho de Sodoma e Gomorra, porque o clamor contra essas cidades era grande e seus pecados muito graves. Abraão, preocupado, sabia que seu sobrinho Ló morava em Sodoma. Então, movido por compaixão, intercedeu diante de Deus: "Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás?" O Senhor respondeu: "Se eu achar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a eles." Mas Abraão insistiu com humildade: "E se faltarem 5 para 50? Não destruirei se achar 45. E se houver apenas 30? Não destruirei. E se houver 20? Por amor aos 20 não destruirei. E se houver apenas 10? Não a destruirei por causa dos 10. Abraão parou ali e o Senhor partiu. Mas em Sodoma, a maldade continuava a crescer. Ao entardecer, 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade e, ao vê-los, levantou-se para recebê-los, prostrando-se com respeito. Ele insistiu para que ficassem em sua casa, lavassem os pés e passassem a noite ali. Eles aceitaram, mas antes que se deitassem, homens da cidade, desde os mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa e clamaram por Ló, exigindo que lhes entregasse os visitantes. A cidade havia se corrompido completamente e a violência e o desrespeito reinavam entre eles. Ló saiu para tentar apaziguar o povo, mas foi ameaçado. Os anjos, então, o puxaram para dentro da casa, fecharam a porta e feriram os homens com cegueira, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Naquele momento, os anjos disseram a Ló: "Toma tua mulher e tuas filhas e sai deste lugar, porque vamos destruir esta cidade. O clamor diante do Senhor é tão grande que o Senhor nos enviou para destruí-la." Ló, assustado, foi avisar seus genros, mas eles acharam que ele estava brincando. A fuga de Sodoma. Ao raiar do dia, os anjos apressaram Ló: "Levanta-te, leva tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereçam com a cidade." E como Ló hesitava, os anjos o tomaram pela mão a ele, a esposa e as filhas, e os tiraram da cidade pela misericórdia de Deus. Ao saírem, disseram: "Foge por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em lugar algum da planície. Foge para os montes, para que não pereças." Mas Ló respondeu: "Senhor, se achei graça aos teus olhos, deixa-me refugiar numa pequena cidade próxima, que se chama Zoar." E o anjo permitiu. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já nascia sobre a terra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. As cidades foram completamente destruídas, junto com toda a planície, seus habitantes e até o que crescia no solo. Mas a mulher de Ló, desobedecendo a ordem, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e foi ao lugar onde havia falado com o Senhor. Quando olhou para as planícies, viu uma fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha.
e entendeu que a justiça de Deus havia sido cumprida, mas também viu a misericórdia divina. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló do meio da destruição. A história de Sodoma e Gomorra é um alerta sobre o poder da justiça divina e o valor da intercessão. Abraão intercedeu por amor e Ló foi salvo. Ela nos lembra que Deus é justo, mas também misericordioso e que sempre há tempo para arrependimento e mudança. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas como esta. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.